Começo já contando a todo mundo que a gente vai fazer a gravação. Caso alguém tenha algum problema com isso, por favor, nos informar para que a gente possa dar o tratamento necessário, né? Eu sou a Candice Fernandes, sou conselheira do Celint, sócia do Celint, né? E hoje tenho aqui comigo o incrível Gaspar Carreira, de quem eu sou fã, né? Vou deixar que ele se apresente para que a gente possa falar de um tema que para mim faz todo sentido e cada vez mais, né, falar de finanças para conselheiros, né, e a importância, principalmente para quem não é expert no tema, de olhar para esse tema com cuidado, com zelo, para que as entregas dos conselhos sejam mais eficientes, né? Gaspar, eu passo a palavra para que você se apresente. Por favor, vamos lá. Obrigado, Candice. Boa noite a todos. Acho que a maioria aqui me conhece, mas só uma pequena apresentação, né? Eu sou economista, então tenho todo o meu background como executivo na área financeira. Há 10 anos atrás eu comecei a atuar na área de governança corporativa e há 2 anos eu comecei a atuar junto com o Celint, e há 1 ano e pouquinho sócio do Celint, e também sou instrutor de alguns programas. E, como a Candice falou, acho que cada vez mais finanças, seja na vida pessoal ou profissional, ela se torna cada vez mais relevante, né? E nós, conselheiros, como atuantes numa transformação da empresa, e principalmente com visão estratégica, a gente precisa efetivamente ter esse conhecimento e colocar isso em prática dentro das companhias que a gente está atuando. É um prazer estar com vocês. Obrigada, Gaspar. Quero também agradecer a presença aí do Vanderlei, do Yuri, da Aline, né, da Girlane, do Celine, estão todos aqui conosco hoje. E já para pegar um gancho com o que você começou falando, Gaspar, se a gente pensa em temas importantes e recorrentes sobre finanças nas reuniões de conselho, o que você pode trazer para a gente, assim, já num primeiro momento, trazer um pouco desses temas, né? E aí, para quem nunca participou das nossas lives, se tiverem questões e quiserem, por gentileza, colocá-las no chat, eu vou trazendo, vou lendo e vou trazendo para o Gaspar na medida do possível. Tá. Infelizmente, ainda nas reuniões de conselho, a maioria olha finanças pelo retrovisor, né? Eles estão sempre buscando, olhando os resultados da companhia, performance, e acaba investindo muito tempo olhando isso. Não que isso não seja necessário, é importante você olhar os principais indicadores, os principais demonstrativos financeiros, né? Que é principalmente o resultado, o balanço e o caixa, não só esse, mas outros. Mas você precisa pegar esses números e fazer uma análise, né, prospectiva, olhar para frente, né? O que esses números estão me trazendo de resultados alcançados que podem comprometer ou podem facilitar, alavancar aquilo que eu defini ou preciso definir no conselho como plano estratégico, como plano orçamentário para a empresa. Então, os números eles precisam me mostrar a saúde da companhia de um modo mais complexo, não só o financeiro, mas de gente, de tecnologia, de segurança, para que eu possa alcançar meus objetivos estratégicos. Então, eu acho que a gente precisa evoluir nisso nos conselhos, né? E a nossa formação aqui no Celint diz muito isso. A gente precisa estar sempre olhando as 60%, 70% das nossas reuniões de conselho para frente, o planejamento da companhia. Espetacular. E eu, que não tenho background financeiro, por exemplo, sou testemunha de que a gente se dedicar ao tema e entender minimamente conceitos e indicadores, isso faz toda a diferença. Então, se você tiver como trazer para aqueles conselheiros que não têm o background financeiro, onde eu me dedico primeiro, o que eu procuro conhecer primeiro, e a importância de me dedicar a esse tema, o que você traz para nós conselheiros como o highlight, né, daquilo que eu não posso deixar de saber, de fazer e de perguntar? Legal. Acho que tem uns indicadores básicos, né, que quando a gente olha um demonstrativo financeiro, a gente traduz, né? São os índices de liquidez da companhia, né? O quanto que essa empresa é líquida, ou seja, ela tem poder de pagamento, né, dos seus fornecedores, dos seus empréstimos, contando com caixa, com contas a receber ou com estoque, nível de endividamento que ela está. Aliás, Candice, um parêntese,
para um conselheiro é tão importante quanto estar analisando a performance, né, periodicamente da empresa, mas também entender a performance da empresa antes da gente entrar. É uma avaliação que nós precisamos fazer para que nós escolhamos a empresa, né, e sabemos qual é o nosso desafio. Muita gente, não, mas a empresa fechada não tem. Não, você solicita por empresário, solicita para a área financeira das empresas, os seus últimos balanços e faça uma análise, né, para saber qual o desafio que você vai entrar ou o desafio que você não quer entrar, né? Mas voltando aos indicadores, né? Então, tem esses indicadores tradicionais de balanço, de liquidez, de endividamento, de retorno de investimento, do lucro, margem de contribuição, margem líquida, famoso EBITDA, né? O lucro operacional, mas tem aqueles outros mais tradicionais também, mais alinhados ao negócio. Como é que está minha capacidade de pagamento, meu capital de giro, prazo médio de recebimento da empresa, meu estoque está girando quantos dias, preciso melhorar isso? Quanto é que é meu tempo, o tempo do meu cliente, né, que ele fica dentro do meu negócio? Quanto de valor ele está trazendo? E é lógico, eu tenho os tradicionais que valem para todas as empresas, mas eu preciso também olhar o negócio. Que negócio que eu estou posicionado e quais são os indicadores-chave desse negócio, né? Aí a gente pode falar, tem alguns como o custo de aquisição do cliente, o churn, né? Quer dizer, como é que está o giro, né? A minha perda de clientes ao longo do mês ou de um ano, qual a minha receita média recorrente, ou se eu não tenho recorrente, o runaway, ou seja, dentro do meu o valor que eu tenho de contas a receber e de caixa, por quanto tempo eu sobrevivo se eu não conseguir faturar ninguém? Né, que é o que a gente chama de runaway. Quanto tempo de dinheiro eu tenho em caixa que consegue suportar minha operação? Né? O NPS é um indicador cada vez mais sendo utilizado, principalmente na satisfação de cliente, então a gente precisa estar acompanhando isso, né? Sem o cliente a gente não é nada. Dependendo do negócio, eu preciso saber qual é a receita de marketing, o valor dessa receita, que muitas vezes não é aquilo que eu faturo, mas que que eu giro dentro do meu negócio para os meus clientes, por exemplo, quando eu estou trabalhando em sites, empresas de negociação, por exemplo, onde eu só estou sendo intermediário, né? Qual é o volume de pagamentos que gira a minha companhia, né? Então, acho que são indicadores tradicionais, como eu falei, e alguns específicos, dependendo do setor econômico ou do negócio que você está. Quer E aí, dizer, uma tem coisa também. aí. Oi. Não, pode seguir, depois eu comento. E aí, assim, as pessoas ficam assim, mas eu não conheço finanças, como é que eu faço? Lógico, você tem que fazer um curso, mas, né, todo trimestre você tem uma gama de relatórios sendo publicados pelas empresas de capital aberto, na qual ali tem análises por parte das auditorias, tem análise de mercado, tem quais os resultados que são abertos para serem participados. Então, você pode ir participando e lendo esses documentos para começar a se aprimorar também, não só no seu conhecimento, mas setorialmente, né? Então, eu estou interessado na área de saúde, que empresas da área de saúde são abertas, que publicam o balanço e que eu posso participar dos calls de resultado para começar a pegar dicas, percepções, né, e conhecimento. Não, de novo, é uma gama muito grande de informações, de conceitos, e eu acho que faz toda a diferença na performance do conselheiro e naquilo que ele vai entregar de forma estratégica para a empresa, nos resultados que ele vai trazer. Eu tenho aqui uma pergunta do Maurício, né? Ele volta lá quando você falou de números para o futuro. Esses números para o futuro não devem ser trazidos pelo CEO junto com o CFO para as reuniões de conselho? Sem dúvida, né? O ideal é que que o conselho ele tenha um set de informações padrão para que a empresa traga, né, periodicamente, né, ou mensalmente ou trimestralmente, dependendo da companhia, esses números, né? O que eu digo é que não adianta se debruçar só sobre o passado, você tem que olhar, tentar olhar esse número olhando para frente, né? Comparar com o seu planejamento, com o seu orçamento, né? Estou longe ou estou perto de alcançar o meu desafio, aquilo que eu projetei. Mas, com certeza, a empresa precisa fornecer todas as informações financeiras, de RH, de tecnologia. E aí a gente volta num comentário que você fez, que eu reputo super interessante, que é a avaliação prévia do conselheiro sobre as finanças da empresa. Quer dizer, isso tem que ser critério da escolha do conselheiro em estar ou não naquele conselho, porque, inclusive, é um critério de risco, né, para ele. Então, o Fernando, inclusive, coloca aqui o do diligence prévio, enfim, é fundamental a entrada do conselheiro. E você observa, Gaspar, na tua experiência, que os conselheiros buscam realmente fazer essa avaliação, eles fazem as perguntas certas, eles têm esse olhar
quando estão participando de um processo de seleção para uma posição em conselho, ou quando recebem um convite para essa posição? Assim, eu acho que aqueles que têm uma bagagem já financeira, eu acho que é até mais fácil, porque é um exercício que a gente sempre fez e continua fazendo, né? Mas eu espero que na posição que nós estamos hoje, né, onde nós escolhemos, né, mais do que nós somos escolhidos quando nós somos executivos, a gente faça isso. Isso tem que ser um critério, né? Tem que ser um fator chave para a escolha das minhas empresas. Mas eu acredito que ainda não está sendo feito com tanta naturalidade e frequência, né? Porque eu acho que no afã de conseguir o seu primeiro conselho, as pessoas, né, os conselheiros acabam aceitando as cegas ou porque indicação, ou então em cima daquilo que o empresário fala e acaba se surpreendendo muitas vezes negativamente quando senta na mesa, né? E aí se iludem, não, porque eu sou um conselheiro consultivo, não tenho risco. Não, você tem risco sim, são menores, mas você tem condições de mitigar, né? E para mitigar, um deles é isso, é você fazer uma análise prévia. E falando em riscos, né, Candice, dentro da função financeira, né, é importantíssimo essa avaliação de risco do negócio. E não é só financeiro, é tecnológico, né? É cibersegurança, é de mercado, é reputacional. Então, você, dentro do arcabouço de finanças, né, entender quais são os riscos corporativos da organização e acompanhar as ações mitigatórias são muito importantes. A gente fala muito disso. O que eu gosto dessas lives com o Gaspar é que a gente pode perguntar pouco, porque você realmente já vai trazendo os temas de uma maneira concatenada e fica bem fácil da gente acompanhar. Né? O Marcos Guedes, ele traz aqui, né, de novo, ele coloca a pergunta exatamente dessa forma: como você imagina que ocorreu, né, vamos colocar lá o caso das Americanas de novo, né, que não identificou os principais erros, né, será que os conselheiros realmente não iriam ver? Será que alguém consegue esconder? Eu vou usar, não para a gente falar do case, mas para a gente falar da importância de fazer as perguntas certas, de olhar os indicadores certos. De novo, se você puder falar um pouquinho sobre isso. Claro. Eu acho que alguns casos, né, não só os atuais, mas há 25 anos nós tivemos casos grandes, internacionais, sobre fraudes contábeis, está ligado muito à questão ética, né, de quem participa da gestão da empresa, como os principais executivos, acionistas e conselhos. Tá? E contra isso não há governança que consiga bloquear ou blindar. Tá? Eu acho que não dá para você ser um conselheiro e dizer que você não sabia. Se você não sabia, você tinha que ter perguntado, você tinha que ter buscado a informação. Se a informação não chega até você e você está solicitando de forma recorrente, cabe a você renunciar ao seu mandato. Por isso que a gente chama de conselheiro independente. É independente, inclusive, daquela companhia. Você não pode ser dependente da remuneração se você se compromete. E isso é algo que ainda não é muito feito. Ou denunciar, né? Lógico que empresa de capital fechado é mais difícil, mas na companhia aberta, você pode denunciar para a CVM, para a B3, uma série de órgãos reguladores para fazer isso. Tá? Mas como você colocou, eu acho que você tem indicadores que começam a demonstrar isso. Né? E aí não é olhar o indicador secamente, né? Só o balanço. É olhar se faz sentido com a operação que você está vivendo. E aí entra outra questão que o conselheiro precisa fazer, seja ele de finanças ou de tecnologia, é o walk the talk. Não dá para ficar só fazendo reunião e olhando o número. Tem que visitar a operação, tem que conhecer a empresa, tem que conhecer os principais executivos, tem que conversar. Né? E aí você vai começar a perceber a segurança do que te apresentado e se tem nexo, né, o número com a operação que você está vendo acontecer. Esse walk the talk foi, inclusive, um tema que a gente abordou na primeira aula no sábado passado da certificação avançada do Celint, né? Que um tema realmente bastante relevante, né? A Vera ela pergunta aqui, Gaspar, se você pode compartilhar uma experiência como conselheiro, onde você identificou algo que não estava ok em termos financeiros, como você se posicionou, qual foi o desfecho perante o conselho como todo e com o board da empresa. Não, tem casos, dois tipos de casos. Um no qual eu, como conselheiro, não estava de acordo com os números apresentados, estava achando muito difícil o que estava sendo colocado, não concordava com a forma deles contabilizarem aquele número. Questionei, a empresa abriu os números, reviu o seu posicionamento e a gente conseguiu mudar, né, o conceito, mudar a visão dos executivos que estavam lá. Que muitas vezes, como eu já falo também no grupo de finanças, não é porque a empresa fez errado, é porque ela está querendo fraudar.
né? A contabilidade, ela é uma interpretação, finanças é uma interpretação da operação. Você pode ter uma interpretação diferente um do outro, né? E às vezes uma interpretação é melhor do que uma, melhor do que o outro, né? E tem a questão do conhecimento legal também, né? Muitas vezes, dada a complexidade operacional, dada a complexidade da contabilidade, da parte fiscal, da operação financeira, você pode fazer esse registro errado, né? Teve uma outra, inclusive, uma experiência da qual a gente teve que mudar a empresa de auditoria, estou falando de uma empresa de companhia aberta, tá? A gente mudou a empresa de auditoria porque ela estava fincando o pé numa forma dela ver uma operação, né, que outras empresas de auditoria, tão grandes quanto ela, tinham pareceres diferentes, né, que a gente mudou a empresa de auditoria para garantir que a contabilização fosse feita de acordo com o que a gente entendia que a operação era realizada. Eu volto a dizer, ela é muito de interpretação. Por isso que é importante a gente conhecer outros casos também para começar a comparar uma operação com a outra. E é justamente isso, essa riqueza de você trabalhar o estudo de casos e de perguntar, né? Uma outra coisa que a gente sempre foca quando fala de conselhos em comitês, nos famosos comitês, né, de auditoria, comitês de finanças. E se você puder compartilhar um pouco da tua experiência e contar para nós da importância desses comitês e aquilo que os comitês trazem de valor agregado para o conselho e para a empresa? Não, sem dúvida, né? O conselho de assessoramento, o comitê de assessoramento são os braços e a cabeça avançada do conselho, né? A quantidade de informações e de questões que um conselho precisa lidar é muito grande, né? E nem com reuniões semanais você conseguiria fazer essa avaliação dessa abrangência toda. Então, os comitês, eles são justamente para pegar os temas críticos, estratégicos daquela companhia, né, que são relevantes para o seu planejamento, para a sua sustentabilidade, e se aprofundar, né? Com isso, os comitês eles se aprofundam, detalham aquela informação e trazem, digamos assim, mais mastigado, mais palatável o que está acontecendo para a decisão ou recomendação do Conselho. Eu participo de 2 comitês de riscos e auditoria, então toda essa avaliação do risco corporativo, de como é que a empresa está em seus processos, em seus controles, né, em seu compliance, quem faz é o comitê junto com os executivos. Uma vez isso elaborado e com um selo do comitê, né, o conselho ele aprova ou pede alguma mudança, alguma alteração. Então, facilita muito a visão e aumenta a abrangência de atuação do conselho. E aí, mais ainda, né, facilita para que o conselho não precise falar que ele não sabia, porque os comitês estão auxiliando e são os olhos do conselho. Muito obrigada. O Capellini, né, ele está trazendo aqui de novo algo que a gente lá no início já falou. Obviamente, nem todos os membros do conselho têm o background financeiro e são aprofundados nesse tema, né? Quando você se depara com um conselho onde existe uma dificuldade em tratar do tema com outros conselheiros, o que você indica? Qual a tua percepção? Como é que você acha que o conselho deve se posicionar com relação a isso? Então, acho que a questão não é só em finanças, né? Quando a gente está no nível de conselheiro e trabalhar com a governança, a gente precisa de entender de tudo um pouco além da nossa principal expertise, né? A minha expertise é financeira, mas eu fui buscar conhecimento de startups para entender um pouco mais de inovação aberta, né? Eu precisei entender sobre cibersegurança para poder fazer avaliações de empresas de tecnologia, né? A gente tem que entender de RH, de gestão, de remuneração. Então, acho que nós, conselheiros, a gente tem que levar à risca a prática do lifelong learning, né? Tá sempre nos atualizando em todas as matérias estratégicas para uma empresa. Então, isso não tem jeito, Tony. Você tem que estar estudando sempre, né? E como eu falei, buscar comitês, buscar outras experiências, networking, né? O networking não é só para conseguir vaga, o networking, inclusive, para trocar experiências e conhecimentos. Olha só, estou com dificuldade no conselho da minha empresa porque eu não conheço, né, da área de mercado ou da área de varejo, né? Você, Tony, que tem grande conhecimento, pode me explicar isso, pode me ajudar? Ou você, Maurício, né? Então, acho que tem que recorrer aos amigos conselheiros do seu conselho ou de outros para cobrir seus gaps, né? E aí, assim, todo conselho, o ideal, os seus comitês, tem avaliações periódicas, no mínimo anuais, né? Então, dentro desse processo anual, o ideal é que tenha esse feedback entre os conselheiros, né? Para ver a forma de atuação. Olha, Candi, você está falhando um pouco aqui, você está pouco construindo, agregando valor em tal área. Eu acho que vale a pena.
Qual o seu problema com isso? É o conceito? É a teoria? É uma experiência? Onde é que nós podemos te ajudar? Que tal você fazer um curso tal? Então, assim, os conselheiros têm esse processo de avaliação interna que precisam fazer para poder melhorar a performance do conselho no próximo ano. Isso, Então, feedback é importante. Isso, e de novo, o Capellini coloca aqui, quer dizer, me referindo aos outros membros, eu, como conselheiro, posso ajudar esses membros, posso oferecer ajuda, busco um terceiro de fora? Eu creio que sim, né, Gaspar, ajudar e estender a mão, afinal de contas, ali são todos em prol de um mesmo objetivo, que é a perenização adaptativa daquela empresa que se mantenha sempre com um crescimento sustentável, né? Exatamente, eu mesmo, né? Eu sou financeiro, mas eu não conheço todas as áreas de finanças profundamente, né? Então, assim, por exemplo, né, eu participei de empresas de capital aberto, mas nunca, apesar de já ter feito o curso, eu nunca participei de um processo de IPO, né, de abertura de capital. Se a minha empresa quiser fazer um IPO, eu vou conseguir orientá-la em determinado momento. Depois eu vou estar com certeza orientando a empresa que contrate uma empresa, um consultor especializado nisso e vai me ajudar a fazer esse trabalho. Então, não queira achar que você é o super-homem e vai entender de tudo, né? Você tem que ter humildade de estar buscando conhecimento, mas também de chamar especialistas, né, que vão poder se aprofundar naquele tema e orientar o conselho como um todo. Mas tem que ter um conhecimento mínimo, né, crítico, para você fazer a sua recomendação. E eu posso compartilhar uma experiência minha. Eu fiz parte de um comitê de alocação de budget de escolas públicas nos Estados Unidos, isso há muito tempo atrás, quando eu morei aqui. E o que eu posso dizer é que depois que eu fiz, né, o fim, inclusive, do Celint, eu fiz a autoavaliação e vi que eu poderia ter entregue ainda mais e com muito mais qualidade se tivesse minimamente alguns conceitos e terminologias, enfim. O Paulo Abrantes, ele volta de novo aqui aos riscos financeiros, né? Principais riscos financeiros que a gente tem que mapear, tem que estar sempre acompanhando, tem que estar de olho, aquilo que a gente não pode deixar de estar o tempo inteiro na posição de conselheiro, com um olhar muito atento. Então, endividamento é um grande risco que as companhias têm, né? Seja ela de capital próprio, né, ou de recursos de terceiros. Você tem a parte contingencial, né? No Brasil, a parte trabalhista, tributária é muito complexa. Então, geralmente, né, o consumerista também, essa é uma empresa que, né, com B2C. Então, são contingências que geralmente acontecem, que criam esse passivo muito grande para a empresa, e muitas vezes a empresa, a primeira coisa que ela faz é deixar de pagar encargos, né, tributos. Então, uma avaliação que precisa estar sempre muito no radar do conselheiro, né? Outra questão é como é que ela aloca despesa e investimento, né, que isso também interfere não só na performance, na saúde financeira da empresa, como também a forma de sonegar imposto. Então, é algo que a gente tem que olhar muito, né, são os conceitos de capitalização dos recursos da empresa, quanto que ela bota de investimento, quanto que ela realmente bota em despesa. A outra é a geração de receita, né? Muita gente produz receita no final do ano, principalmente para bater meta. Então, incha efetivamente a companhia de receitas fakes ou que deveriam ser faturadas no médio prazo, antecipa esse faturamento e aí afeta o seu capital de giro. Você tem uma receita enorme no ano, só vai receber aquilo daqui a 3 meses, 4 meses, muito acima da média normal. Então, esse indicador, né, de receita, de faturamento, de contas a receber é muito grande. Olhar a inadimplência da empresa, né? Tem épocas do ano do Brasil de recessão econômica, de problema inflacionário, que aumenta demais a inadimplência da companhia. Quais são as formas de você mitigar isso? O que você tem que mudar no seu processo, né? Uma outra é aquilo que muitas vezes o empresário ele não quer mudar porque aquilo foi feito, né, no passado pelo pai, pelo avô. São ativos que muitas vezes já tinham que ser vendidos, ser depreciados, ou seja, descontinuados que não são feitos, né? E aí ativo que eu estou falando não é só uma máquina, um equipamento, né, mas negócios, produtos. Então, uma coisa que o financeiro sempre pensa, né, as pessoas pensam que finanças é só olhar os demonstrativos financeiros, mas não é. Você tem que olhar a rentabilidade, o retorno dos seus ativos, dos seus canais, dos seus segmentos, dos seus produtos. Tem produto que já não precisava estar mais, tem que ser descontinuado, está gerando prejuízo. Então ele tem que descontinuar. Tem um negócio lá, eu vi o Marcos aqui, eu tenho uma livraria aqui porque eu gosto muito de editoração, mas o meu negócio é totalmente outro, não é mais lucrativo, né? Eu tenho a ciência de que você não é lucrativo e tenha lá aquilo como se fosse
um instituto, talvez, né, educacional, mas não com fins lucrativos. Você tem que ter ciência disso. Né? E aí me remonta a algo que é muito importante. Muita empresa investe em alguns negócios por feeling. Não, você tem que fazer uma análise de investimento. Você precisa saber qual é o business plan daquilo, né? Qual é o payback, quanto tempo ele vai retornar para você, qual é a taxa de retorno. E, depois de implementado, auferir se aquilo realmente está acontecendo. E você faz no PowerPoint e fica lindo, né? Vocês já viram projetos negativos? Não. Todo mundo apresenta projetos e vão trazer retorno, né? Mas, de fato, vão trazer retorno? Todo mundo esquece de fazer, que eles chamam de pós-audit, né? Uma vez o investimento aprovado e realizado, você tem que avaliar se realmente o retorno esperado está acontecendo. Fernando Rio, mas não é, Fernando? Você já viu o projeto negativo sendo apresentado para aprovar? Não. E tem uma outra questão aqui, Gaspar, interessante, que surgiu com relação às empresas familiares, né? Quando a gente tem na empresa familiar ainda alguma confusão entre patrimônio da empresa, patrimônio dos sócios, quer dizer, isso é um risco também a ser considerado sob o ponto de vista financeiro? Muito, muito. Isso é grande. Eu diria que não é nem um risco. Eu acho que você tem que conseguir mapear tudo isso, conscientizar o empresário, que são duas questões totalmente distintas, e não permitir que haja, né, esse tipo de confusão, ou seja, que a empresa assuma gastos particulares, pessoais, familiares e vice-versa também, né? Que às vezes a empresa vai lá e usa como garantia o imóvel do sócio para financiamento. Então, acho que quanto mais a gente separar esses mundos, melhor. Porque o que acontece quando é uma mistura, muitas vezes o risco não é nem do conselheiro, o risco é do próprio empresário, que está colocando seu patrimônio em risco, dado essa confusão que existe. Né? Ou ele acha que a empresa não está sendo rentável, mas na verdade é porque ele, como pessoa física, está minando os recursos da empresa. Mas com Perfeito. certeza precisa ser visto. O Pedro Brito, ele traz uma questão aqui sobre provisionamentos, né? Provisionamentos ou reversões de provisionamentos podem mexer muito com o resultado. Você já teve que confrontar a diretoria por não concordar com o método de provisionamento? Vai ser a última, porque a gente está em cima do laço para nos manter aí no nosso compromisso de horário. Já, Pedro, isso aí é crítico, né? Apesar de ter a metodologia das provisões normais, né? E a contabilidade é conservadora, você precisa provisionar aquilo que você sabe que vai acontecer de custo de despesas. Mas já vi muita empresa querendo e trazendo provisionamento de receita, né? Isso não se deve fazer, né? Assim, contabilmente é mais do que um risco, é uma impropriedade, né? Não é devido. Então, sim, Pedro, tem muito, isso é algo que tem que fazer, tem que chamar muita atenção. E aí a análise, né, evolutiva das contas, né? Se olhar mês a mês, o que está acontecendo, é muito importante para que você veja se a flutuação está acontecendo ou não está acontecendo. Se a coisa é muito linear, tem alguma coisa estranha, provavelmente alguém está provisionando ali para manter aquela despesa assim, para poder ter algum ganho no futuro. Mas com certeza você tem que olhar as provisões. Contingência, uma que a gente comentou aqui, provisão de contingência é relevante, porque a contingência ela pode ter risco provável ou remoto de acontecer, e aí você pode, né? Porque a provisão ela não é só ruim porque você não fez, ela é ruim porque você também faz, porque está podendo esconder alguma coisa futuramente. Muito bom, muito obrigada. A gente não vai ter tempo para responder a mais nenhuma das questões que estão aqui no chat, mas o Gaspar vai respondê-las todas e vão ficar Certeza. disponibilizadas aí no nosso site do Celint. Antes de passar a palavra, Gaspar, para você se despedir, quero lembrar a todo mundo que a próxima turma do FIM, né, começa agora dia 5 de setembro, e eu sou testemunha da importância que essa formação fez para minha entrega como conselheira, né? Gaspar, se você puder dizer aí as suas, trazer o seu em suma, né? E para que a gente possa aqui se despedir no horário combinado. Não, primeiro que é um prazer estar aqui com vocês, né, mais uma vez, discutindo sobre esse tema, que eu acho que ele é relevante, independente da sua expertise. O que eu tenho para vocês dizer para vocês é: não terceirize. Não é porque você não é o financeiro que você vai deixar a cargo do financeiro fazer essa avaliação. Porque você está no jogo também, você está no risco junto com ele. Então, não terceirize, seja diligente, né? E busque o conhecimento através dos cursos, através, né, como eu falei, das reuniões de resultado e de colegas e de amigos e de consultores que podem te assessorar. Eu acho que você não pode terceirizar essa atividade. A gente sempre fala que a nossa carreira é autoral e protagonista, também na hora de você atuar.
Gente, agradeço a todos a presença aqui na live. Gaspar, muitíssimo obrigado por Prazer. compartilhar tua expertise, né? A gente se vê na próxima live e, de novo, uma boa noite para todos. Para mim, e foi quem que falou mais cedo, né? Que quando ainda está luz, ainda é de tarde para mim também. Um abraço, gente. Prazer estar com vocês. Abraço a todos Abração. aí. Tchau, tchau. Um abraço, tchau.